Olha aí. E aqui o nosso Drummond. Que é memorial aí. Eu tô sempre aqui. De vez em quando eu chego. Você tirou aquela foto aqui, rapaz? De vez em quando eu chego aqui perto. Olha o Drummond escrevendo aí. E o bom aqui é que ninguém depredou nada, né, cara? Pois é, Rio de Janeiro, aquela porcaria, quebraram o braço lá no do Carlos Drummond. Isso. Aquilo é uma sambação. Tem até uma frase que eles colocaram, né? Não roube meus óculos. Eu acho que compre meus livros, né? Uma coisa foi mesmo, foi. Assim. Que, rapaz, é um espírito de porco mesmo, viu? Falar da puta desse, faz um negócio desse. Maldade, cara. Maldade. E aqui, Eustáquio, tem uma maldade, cara. Um relato que você deve ter observado, a frente lá do memorial é muito mais simples, né? Aqui atrás, ó, já tem umas vidrarias, né? Aí eu mesmo fiquei pensando, gente, essa frente aqui tá muito simples e aqui atrás não deveria ser o contrário, né? É verdade, Mas por quê? Porque quando o Niemeyer, né, fez o projeto, ele quis colocar a parte da frente com uma visão muito simples para não mostrar a destruição, né, do Pico do Cauê, né? Tanto tá na frente de uma serrinha aqui, né? E o Pico do Cauê, né, todo extraído, né, mexido, né? E aí, por isso que ele fez essa entrada para lá, e a entrada da vidraria, que é muito mais atraente, está voltada para as montanhas, as montanhas intactas. Então, tá explicado aí o porquê. Isso, então a Itabira é toda cercada. Não sabia que era obra de Oscar Niemeyer, não? O memorial aqui. Oscar Niemeyer. É mesmo, você vê que as curvas, né? Sabe? É um pouco parecido com o Palácio da Alvorada lá, viu? Da residência. Gosta. Curvas, sabia não, cara? Olha aí. Que bom, cara. Ali o Pico do Amor. Ali você não consegue subir, não tem jeito ali. Ali não dá pra você não subir. Já subiu ali? Nós vamos lá depois. Rapaz, como é que você sobe? Não, rapaz. Você sobe ali, bicho. Subo. Rapaz, a bicha é potente, né? Sobe fácil. Rapaz. Bom dia. Hoje são 5 de outubro de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 16º vídeo da série O STF e os Atos Antidemocráticos. Estou fazendo uma pequena análise aqui sobre as falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E aqui com o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva. Então vamos aqui ouvir novamente o advogado e vamos trazer para o quadro aqui um trecho aí da fala dele, entendeu? Vamos isso. E aqui ontem um jogo maravilhoso, não é? Internacional e Fluminense, lá em Porto Alegre, né? Internacional ganhando por 1-0, já estava ali com a classificação já garantida praticamente. No final do jogo, o Fluminense virou, empatou 1-1 e depois 2-1 com o Germancano, vitória do Fluminense. O Fluminense segue e o Internacional cai. Um jogo belíssimo, gostei muito. Então ouça aí o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva e depois vamos aqui ao quadro. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum, mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia,
que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, vamos aí acima. AP, ação penal, 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, Sebastião Coelho da Silva. Então estou aqui fazendo uma pequena série e trazendo aqui as lendas sobre o julgamento de Jesus que estão presentes nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o nobre advogado aí fez referência, lá no Supremo Tribunal Federal, fez referência ao julgamento de Jesus. Julgamento de Jesus, os textos que estão aí, textos lendários e muito diferentes. Já o julgamento do Aécio Lúcio Costa Pereira, que é um cliente do advogado Sebastião Coelho da Silva, o julgamento de Aécio, lá no Supremo Tribunal Federal, já encerrou, concluído. Ele foi condenado a 17 anos de prisão e mais pagamentos de multas ali e ressarcimento de prejuízos causados ao patrimônio público. Então, uma coisa é o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, um fato que realmente houve lá no Supremo Tribunal Federal. Já o julgamento de Jesus são lendas. E aí o ilustre advogado misturou uma coisa com outra. Um fato, que é um evento real, o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, todos viram aí pela televisão, né? TV Justiça, jornais e revistas, não é? Você vê aí que realmente foi um fato, né? Um evento real. Existiu mesmo o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira. Já o julgamento de Jesus, que está nos 4 evangelhos, são relatos lendários, por isso muito diferentes. Então vamos aqui a mais um detalhe que estou mostrando para que você entenda isso aí. Vamos lá. Eu pergunto assim, veja essa questão aí. Se essa questão caísse em um concurso público, qual seria o resultado aí, gente? Se essa questão aí, veja a pergunta: quem açoitou a Jesus? Eis a pergunta: quem açoitou a Jesus, hein? Quem aplicou ali açoites em Jesus? Quem foi? Veja as opções aí. Imagine essa questão aí aparecendo em um concurso público. Vamos analisar essa questão aí, se ela tem fundamento ou não. Se ela cai num concurso público, ela seria anulada, sabia, gente? Seria anulada. E por quê? Vou explicar. Então vamos lá. Eis a questão aí. Você está numa sala fazendo um concurso público aí para a Petrobras e aparece essa questão aí, ó. Quem açoitou a Jesus? Quem? Quem? E aí as opções, ó. Adolfo Hitler, Machado de Assis, o escritor brasileiro, foi ele que açoitou a Jesus? Foi o Pôncio Pilatos, governador romano? Foram os soldados de Pôncio Pilatos? Ou foi o povo judeu, lá no julgamento de Jesus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, hein? Você colocaria que opção aí? Você tem apenas uma opção aí, não é? Isso é o normal, né? Em concurso público. Então você colocaria qual? Quem aí aceitou a Jesus? Qual opção aí? Então, para saber, vamos analisar as partes lá dos evangelhos que trazem aí o açoite a Jesus. Então vamos lá.
Vamos resolver essa questão aí. Vamos lá. Os 4 evangelhos estão aí, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Em Mateus, capítulo 27, capítulo 27, versículo 26, está escrito assim: Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aí é o seguinte, aí na lenda sobre o julgamento de Jesus, temos aí o preso Barrabás sendo trocado aí por Jesus, né? Barrabás. Isso aí, gente, é lenda. Nunca houve na história de Israel a soltura de um preso e muito menos a troca de um preso por outro. Não existiu isso aí de Barrabás. Isso não está no registro da história de Israel. É mais uma lenda aí criada pelos evangelistas para agravar a culpa aí dos judeus. Então, Barrabás, tire isso da cabeça. Nunca houve isso aí nos anais da história de Israel, a troca de um preso por outro. Tire isso da cabeça, estão enganando você. Mas muito bem, o problema aí não é Barrabás agora. Eu quero saber quem foi que açoitou a Jesus. É isso que eu quero saber. Então, lendo o Evangelho de Mateus, que foi o segundo evangelho a aparecer, temos assim, vou repetir. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás, ou seja, soltou o preso Barrabás para o povo judeu. E aí continua. E após, ou seja, depois, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o, ou seja, entregou Jesus para ser crucificado. Então, de acordo com o Evangelho de Mateus, quem açoitou a Jesus, gente? Aí está, Pilatos. Viu aí? Ó, então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, Pilatos, olha aí, após haver açoitado a Jesus, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Então, de acordo com o Evangelho de Mateus, quem açoitou a Jesus foi Pôncio Pilatos. Então, vou marcar aqui, para que você entenda. Você é uma pessoa inteligente, ó. Então, pronto, ó. Num concurso público, a gente lê isso aí, rapidamente, né? E a resposta está no primeiro Evangelho, né? Pilatos. Pôncio Pilatos açoitou a Jesus. E a gente já marca logo aí, né, para não perder tempo. Não é isso? Então, aí já sabemos quem açoitou a Jesus. Resposta: Pôncio Pilatos. Agora vamos ler o Evangelho de Marcos, que aí está. Foi o primeiro evangelho a aparecer, o Evangelho de Marcos. Quando existia o Evangelho de Marcos, não existiam os evangelhos de Mateus, Lucas e João, entendeu? Isso, você é uma pessoa inteligente. Então, quando existia apenas o Evangelho de Marcos, e aí está a mesma passagem, em Marcos, capítulo 15, versículo 15. Então, diz assim: Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aí eu pergunto aí, em Marcos, no Evangelho de Marcos, foi o Pôncio Pilatos que açoitou a Jesus? O Pôncio Pilatos, no Evangelho de Marcos? A resposta: não. No Evangelho de Marcos, quem açoitou a Jesus foram aí os soldados de Pilatos e não Pilatos. Entendeu? Vou ler de novo para que você grave. Vamos lá. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então você viu aí que em Marcos, Pilatos
não açoita a Jesus, ele mandou seus soldados açoitarem a Jesus, viu aí, ó? E após mandar açoitar a Jesus, então em Marcos, Pilatos não açoita a Jesus. Então, vamos aí, em Marcos, aí quem açoitou a Jesus? Os soldados. Então aqui, gente, ó, em Marcos, olha a diferença, olha o que é trabalhar com lenda. Aí a questão já está anulada. Por que está anulada? Porque aí tem duas opções, olha aí. Em Mateus, foi o Pôncio Pilatos que açoitou Jesus. Já em Marcos, diferente. Não foi Pôncio Pilatos que açoitou Jesus, e sim os soldados de Pôncio Pilatos. Então a questão aí do concurso será anulada, porque não há questão de concurso com duas opções. Viu aí o que é lenda e não história? Vejamos em Lucas. Em Lucas capítulo 23, versículo 25, está escrito assim: soltou, ou seja, aí o Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos soltou aquele que estava encarcerado, que é o Barrabás. Olha aí, em Lucas. Em Lucas está escrito: Pôncio Pilatos soltou aquele que estava encarcerado, ou seja, na lenda, o Barrabás. E aí continua Lucas: e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles, do povo. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Então você vê aí que não há em Lucas referência alguma a açoites. Em Lucas aí, Pôncio Pilatos aí não mandou açoitar. Não mandou alguém açoitar Jesus, sem açoites aí, em Lucas. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Então você vê aí que em Mateus, quem açoitou a Jesus foi o Pôncio Pilatos. Já em Marcos, diferente. Pôncio Pilatos não açoitou Jesus. Ele enviou Jesus, mandou alguém açoitar a Jesus. E a gente vê aí os soldados de Pilatos, e não o Pilatos. Em Lucas, nada de açoites, nenhuma referência a açoites. E em João, os soldados de Pilatos. Vamos lá. Então, olha aí, em João, capítulo 19, versículo 1. Então, por isso, olha aí, Pilatos tomou a Jesus, olha aí, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Então você vê que em João, no Evangelho de João, ali os soldados de Pilatos é que açoitaram a Jesus. Açoitaram Jesus e não o Pilatos. Então você vê aí essas diferenças, gente. Por que isso? Porque aí não são narrativas de um fato que realmente existiu, mas uma narrativa teológica montada para colocar a culpa da morte de Jesus nos judeus. E aí, como são narrativas lendárias, inventadas, criadas, eles tinham a liberdade de colocar no texto o que eles queriam. É por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre o julgamento de Jesus, é por isso que eles são bastante diferentes, entendeu? Você vê coisas que estão em um evangelho e não estão no outro. Coisas que entram em contradição. O que está no evangelho entra em contradição com o que está no outro evangelho. Por quê? Porque isso aí não são narrativas de um fato que existiu, mas aí são narrativas criadas, uma construção teológica criadas aí de acordo com o bel prazer de cada evangelista. Daí as diferenças. E você viu aí agora mais uma facilmente, não é isso, gente? Então aí está. Quem açoitou a Jesus? Depende aí do evangelho. No Evangelho de Mateus, quem açoitou a Jesus foi o Pôncio Pilatos.
No Evangelho de Marcos, não foi Pôncio Pilatos, não. Os soldados de Pilatos. No Evangelho de Lucas, nada sobre açoites. Ninguém mandou açoitar ninguém. Já no Evangelho de João, os soldados de Pilatos. Pilatos mandou aí que Jesus fosse açoitado. Entendeu? É isso aí, gente. É simples entender isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.